Olá. Então, eu acho que desde de sempre, ou desde quando eu era criança, eu lembrava daqueles antigos crentes. Eu gosto de falar os crentes mesmo, assim, aqueles antigos. Esses mais modernos, dos anos 90 para frente, são evangélicos. Os outros eram crentes. Eu gostava daqueles crentes porque eles davam uma sensação, uma impressão de que é, estariam mais próximos de Deus, e a gente tinha essa ideia pela forma em que eles se portavam. Era um pouco diferente. É lógico que se você falar para mim sobre redes sociais e tal, a gente tem muito mais escândalos hoje. As informações elas chegam mais rápidas do que chegavam no passado, mas raramente você ouvia, raramente mesmo você ouvia algum escândalo que envolvessem essas pessoas. Eles realmente procuravam viver uma forma diferente, né? E lamentavelmente coisas acontecem. Eu vou ler uma matéria aqui, e a manchete da matéria diz assim, ó: pastora que traiu o marido diz que foi vítima de Satanás. Aí fala assim, veja o vídeo. Tem um vídeo aqui, logicamente eu não vou colocar aqui. A mulher foi flagrada pelo marido em um motel na cidade com outro pastor, se desculpou e afirmou que foi vítima de Satanás. Essa é boa, né? Então vamos ler aqui. Uma traição descoberta em flagrante tem dado o que falar em Mato Grosso, né, Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Isso porque a culpa do adultério tem sido creditada a um ser de outro mundo, Satanás. A mulher, uma pastora, foi flagrada pelo marido em um motel da cidade com outro pastor, se desculpou e afirmou que foi vítima de Satanás. Essa é uma matéria que eu estou lendo aqui do Correio Brasiliense, mas que saiu em outros lugares também. E continuando aqui. Então, assim, foram erros. Só que a culpa não é da gente. A gente foi vítima de Satanás para escandalizar e jogar o nosso nome na lama. Todo mundo foi usado pelo diabo, declarou a mulher ao jornal Lado B. O episódio ganhou repercussão na capital do estado após um vídeo feito pelo marido da mulher no flagrante viralizar nas redes sociais nesta terça, dia 12. Então vejam só, a culpa não foi deles, a culpa foi de Satanás. Então eles estão culpando Satanás pelos seus atos. E normalmente o Satanás nessas igrejas, o Satanás ele é atribuído a pessoas que não são religiosas. E lógico, quando você vai num templo desse assim, eles vão fazer um mapa das pessoas que são visitantes ou não, para que aquele pastor possa ir lá em você, que é um visitante, e dizer que você é que o diabo está falando com você, que tem uma maldição contra você. Principalmente nessas igrejas pentecostais e neopentecostais acontece muito isso. Então, o que aconteceu aqui nesse caso foi que a pastora traiu o marido, né? Ela teve tempo para raciocinar durante o processo de aproximação, de cantadas, de flertes, de afé, né? De todas essas coisas. Ela teve tempo para raciocinar se faria ou não faria, se o Satanás estaria ou não. Ela poderia ter orado, ter jejuado e para Deus dar o discernimento, como é assim o processo que é ensinado, mas ela não fez nada disso. Pelo que me consta, ela se deixou seduzir, ou sabe-se lá quem foi que seduziu quem, né? O importante é que eles consumiram o ato e agora não querem assumir as responsabilidades. Então não é fácil você fazer coisas e depois atribuir a culpa a outra pessoa, principalmente o demônio, né, que ninguém viu. Se ninguém nunca viu Deus, imagina o demônio. Então nós fomos criados sobre o medo, né? A religião construída sobre o medo, né? Que as pessoas têm medo de fazer algumas coisas porque o demônio vai incorporar, o demônio vai chegar, o demônio vai isso, vai aquilo, ou Deus vai castigar, faz aquilo, faz aquilo outro, e as pessoas vão cometendo suas gafes, suas
malandragens, suas safadezas, né, e culpando outras pessoas ou outros seres, que é o que aconteceu aqui, né? Eu vou seguir mais um pouco aqui com essa matéria aqui. O rapaz, né, o marido da esposa encontra eles no motel, aqui diz, e aí ele xinga o pastor, fala que o pastor é do diabo, o bispo do diabo, vai no banheiro e encontra a mulher lá e tal, e ele diz, olha, você destruiu minha família, cara, por que você fez isso? Questionou os berros. Aí depois foi no banheiro e encontrou a pastora lá trancada e ela pedindo para ele parar, ou seja, o cara que estava num estresse tamanho, né, por pegar sua esposa com outro cara no motel, né? Então ele ainda fala que vai fazer o vídeo rodar Campo Grande todo mundo vai saber. Então, ó, de acordo com o lado B, que é o jornal, o pastor flagrado faz culto, olha, presta atenção, faz cultos com a temática familiar pela Igreja Apostólica Jesus Cristo Voltará. Então, ou seja, o cara faz cultos voltados para a família, ou seja, quem destrói a família são os partidos políticos, são os homossexuais, são não sei quem, são um monte de coisa que destrói a família. Esses caras não. Então, eles são pegos aqui fazendo sexo, o cara casado, a mulher casada, e vão para um motel fazer sexo, e aí depois vão pregar na igreja sobre a família. Né? Olha, a família, as pessoas, esse é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. Só eles são de Deus, né? Mas eles não são de Deus. Sabe por que eles não são de Deus? Porque eles foram vítimas de Satanás. Então, se eles foram vítimas de Satanás, eles são de Satanás. Né? Agora você pode me dizer, mas todo mundo erra. Sim, todo mundo erra. Por que que só essas pessoas devem ser perdoadas e os outros não? Os outros que erraram não podem ser perdoados. Né? Bandido bom é bandido morto. E tudo isso vai contra Jesus. Não que ninguém vá passar pano para bandido. Bandido tem que ser preso e condenado. Se ele, por exemplo, reagir à ação da polícia, ele vai ter uma forma, vamos dizer assim, a reação da polícia, e ele provavelmente vai perder a vida se atentar contra a polícia, que é assim que funciona, lamentavelmente é assim que funciona. Então, e não que a polícia policial, toda vez que encontrar uma pessoa na rua, o policial vai executar para prazer de algumas pessoas. Então, sair nas marchas para Jesus fazendo assim, quer dizer, e aí quando você pega essas pessoas assim, tem que perdoar, não pode fuzilar essas pessoas, né? Tem que perdoar, fuzilar só os outros, né? Impressionante, né? Ela mesmo pede clemência e pede até que se esqueça isso. A pastora afirma que apesar do erro, não deve ser julgada. Ela não deve ser julgada, tipo, que é isso? Já aconteceu, não tem como voltar atrás. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Pois é, todo mundo errou, você errou, seu marido errou, todo mundo errou, todos esses pastores, os pastores que roubaram o MEC erraram, quem contribui para isso também errou, o presidente erra, é o que mais erra, porque ele sabe de todas essas tramóias que os evangélicos têm feito. Aí nós temos o exército que está sendo jogado na lama, compra de uísque, de prótese peniana, de implante para cabelo com dinheiro público, nada disso tem a ver com o exército. Cerveja, picanha, filé mignon, uísque, né? Tudo isso. Viagra comprado com dinheiro público, e além dos roubos, pastores pedindo ouro, pedindo propina, roubando MEC, comprando, criando escolas fakes ao invés de fazer escolas, vamos dizer assim, reformar as escolas que já existem. Eles estão criando escolas fakes, ou seja, construção de escolas que não serão construídas porque elas não têm planejamento, não existe essas escolas, nem escola técnica, nem nada. Então, ou seja, são roubos, mas esses pastores que estão envolvidos nisso têm que ser perdoados. A gente tem que esquecer disso porque eles têm que ser perdoados. Né? Você pode dizer, mas qualquer pessoa pode ser tentada pelo Satanás. Satanás falou até pela boca de Pedro. É um outro contexto, e esse Satanás que Cristo fala naquela hora lá, que fala pela boca dele, não é necessariamente o Satanás como aquela figura icônica que nós conhecemos do Satanás, com tridente, com chifres, com rabo e aquela coisa que apavora todas as pessoas
sendo religiosas ou não, entendeu? Então não é esse aqui, não é esse demônio aqui, Satanás, que tentou essa mulher e esse cara aqui, entendeu? O que falou com Pedro é uma outra expressão, isso fica para um outro momento. Quem quiser saber disso vai ter que ler um pouco. Então, agora ela pede para não ser julgada, que é para esquecer isso. Esqueçam isso. Meu marido já me perdoou. A mulher dele, do pastor, também já perdoou, né? Enquanto a gente julga, estamos sendo julgados. Pois é, mas é isso que vocês fazem. Vocês julgam o tempo todo. Julgam o tempo todo, inventam mentiras. São calhordas. Lamentavelmente, essa é a visão que a maioria da população que não está inserida no mesmo contexto que vocês tem. Entendeu? Vocês são calhordas. A maioria de vocês criam esse tipo de situação e olha só aonde nós estamos. Olha só onde nós estamos. As pessoas não respeitam mais os evangélicos, não respeitam mais quase nenhum religioso por culpa de vocês. Gananciosos, estando na política. E eu já disse aqui, repeti, já provei diversas vezes, que precisa provar porque está ali nas escrituras, que os religiosos e os políticos mataram Jesus. Essa dupla não funciona. Religiosos e políticos, eles não podem estar juntos porque eles mataram Jesus. E agora estão matando a população. Né? A população brasileira está passando fome. Né? Tomate a 12, 13 reais o quilo, cenoura a 15 reais, e por aí fora. E os pastores envolvidos nisso. Quer dizer, nós temos pastores que, por exemplo, que estão no governo atual e que não se importam com as pessoas e não se importam com outros tipos de calhordices ou de safadezas. Porque se fossem pastores de verdade, pessoas sérias, teriam abandonado esse tipo de coisas que são feitas com a população, por exemplo. Mas eles apoiam, né? Apoiam. Você, vamos apoiar, todo mundo erra, mas só os pastores que podem ser perdoados, né? Traindo, matando gente. Aí nós temos aí aquele doutor Jairinho, que está sendo acusado de matar uma criança, a Flor de Lis, que está sendo julgada, acusada de matar o próprio marido junto com um monte de filhos, né? E por aí vai. Né? E eu já até falei aqui, no mesmo período em que aquela menininha ficou grávida do tio, que a ministra da família, que diz que é a ministra da família, queria que a menina de 10 anos parisse um filho, porque não foi abortar, um pastor da igreja Assembleia de Deus sequestrou uma menininha, inclusive já falei o nome, o cara tem o mesmo nome que o meu, e o cara sequestrou uma menininha da mesma idade, manteve em cárcere privado e estuprou a menininha numa cidade do interior de São Paulo. Entendeu? E isso aí não foi... não, a Damares não fez nenhum tipo de ação com relação a isso para que essa menininha que se porventura engravidou parisse também um filho de um marginal. Como essas pessoas fazem. Né? Elas fazem, se suas filhas engravidam. Eu conheci lá nos anos 80, uma garota que engravidou e teve que fugir de casa por conta dos familiares, por conta da igreja, vergonha e tal. E depois sumiu, desapareceu, casou com um cara e tudo, depois retornou. Mas são esse tipo de violência. Esse tipo de violência que é praticada com a própria religião, quando vai tudo ao contrário daquilo que Jesus ensinou. Isso é que é o mais triste de tudo, é o lamentável disso, porque isso vai tudo de encontro a tudo aquilo que Cristo ensinou, que estão nas palavras escritas na Bíblia, na Escritura, que nós acreditamos que foi Jesus quem disse, entendeu? Então essas coisas são totalmente contrárias, totalmente ao contrário. E, como eu disse, então, ou seja, o pastor aqui que fornicou, a pastora fornicou, se eu não estou enganado, eu até falei com o Fábio Sabino esses dias sobre isso numa live dele lá,
sobre esse verso. Acho que está em Coríntios, que fala que nem os fornicadores, nem os efeminados, nem os roubadores, nem os fofoqueiros, nada dessa gente vai pro céu. Ou seja, a pastora aqui, partindo desse princípio, ela também não irá para o céu, porque ela fornicou. Ela mentiu, ela fornicou, ela roubou esperança, ela destruiu famílias. Então, foi ela e o pastor e outros por aí que fazem isso. Não tem negócio de Satanás, não. Porque quando você é pego em flagrante delito, fazendo as cagadas, você culpa o Satanás. Né? Você culpa o Satanás. Mas se vocês não fossem pegos, ou se é que já quantas vezes não já fizeram e foram pegos agora, estava tudo tranquilo, né? Continuavam indo lá pregar para as pessoas sobre família e sendo chamados de homens e mulheres de Deus. Mas na verdade vocês são farsantes. Não só vocês, como outros, não só vocês nesse caso aqui, mas como outras pessoas que fazem a mesma coisa, né? Que é o caso do coronel que eu falei aqui em Brasília, que até Bíblia estava usando lá dentro do motel, usando droga, e aí são pessoas, essas pessoas, essa pessoa é íntegra, esse é um caso isolado, quando toda vez que dá um problema é um caso isolado, só que é um caso isolado que acontece todo dia tem um problema, e aí isso é caso isolado? Não, isso é recorrente, isso não é caso isolado, é recorrente, está acontecendo seguidamente, entendeu? Então, são essas pessoas, né? Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que querem colocar uma parte da população dos seus segmentos religiosos ou até institucionais contra outras pessoas. Quer dizer, vocês destroem as famílias, botam culpa nos homossexuais ou em quem tenta garantir os direitos dos homossexuais ou coisa parecida. Vocês destroem a família de vocês mesmos. Vocês vão olhar para a cara um do outro agora, vocês vão olhar para a cara dos filhos de vocês, sendo que vocês pregam uma coisa com relação à família, mas vocês estão aí fornicando, né, com o marido do outro, com a mulher do outro, e aí vai, né, com o marido da outra, né? Porque senão... então é isso que vocês fazem. Né? Na escondida vocês estão tão calhordas ou tão pilantras até mais do que as outras pessoas que vocês julgam. Não querem ser julgados, mas são bons para julgar. Sobem no púlpito todo melado da sujeira, tanto externa quanto interna. Deve subir até com cheiro de sexo, como aconteceu com aquele pastor que, enquanto estava pregando lá, na hora do louvor, ele correu lá para trás, tinha uma câmera lá e ele não viu a câmera filmando, correu para trás do púlpito e foi transar com a irmãzinha. Ela já ficou de quatro lá e ele pegou a irmãzinha lá enquanto estava tocando a música do louvor. Deu aquela chamada rapidinha. Depois saíram lá sem se limpar, sem se lavar, sem tomar banho. Não tinha como. Vestiram a roupa, subiu a roupa e foi lá para cima do púlpito pregar. Né? Pregar para as pessoas amor, felicidade, fidelidade, honra. Tudo aquilo que vocês não têm. E é uma grande maioria. É uma grande maioria. Quer dizer, não chega a ser generalizado, mas é uma grande maioria. Vocês não prestam tanto quanto os outros. Então é isso. Valeu, muito obrigado.